eu vou trazer para vocês algumas coisas para vocês começarem a aplicar já, assim, ó, hoje, tá? Aplicar hoje para ver resultado significativo no corpo de vocês. Gente, se vocês fizerem isso que eu vou falar para vocês até a sexta-feira, eu tenho certeza que vocês vão mudar uma mudança, vocês vão notar uma mudança significativa no corpo de vocês. Eu tenho certeza. Por favor, quem fizer o que eu vou falar, depois me conte, porque eu quero saber, tá? Me conte que eu vou amar saber, de verdade. Bom, eu falei que o intestino é o que filtra tudo que entra na corrente sanguínea, né? E que a gente precisa estar com as nossas células nutridas para conseguir fazer o metabolismo acelerar, para conseguir emagrecer. Se as nossas células, se o nosso corpo não estiver nutrido, se o nosso corpo estiver pedindo por algum nutriente, ele está em falta. Então, o metabolismo não vai acelerar, o metabolismo não vai funcionar, tá? Então, o nosso intestino tem que estar funcionando perfeitamente, tem que estar forte, tem que estar filtrando o que entra na corrente sanguínea para não deixar toxinas entrar, para não inchar, para não reter líquido, para não gerar celulite, tá? Então, o que precisa fazer para deixar o nosso intestino assim? Vocês precisam deixar o intestino de vocês descansar para fazer a limpeza que ele precisa fazer. Primeiro ponto é isso. Quando é que o nosso intestino descansa? Durante a noite. Por quê? Porque é durante a noite que a gente deveria não se alimentar. Só que daí tem gente que come às 7 horas da noite, janta, por exemplo, depois faz uma ceia às 10 horas da noite, ficam acordados até a 1 da manhã e antes de dormir come mais alguma coisinha porque deu fome, né? Porque imagina, até 1 da manhã é óbvio que vai dar fome. E aí, no café, aí quando acorda, 7 horas da manhã, come de novo. Quanto tempo vocês deram para o corpo de vocês descansar, para o intestino de vocês descansar? Nem um pouco de tempo, né? Então, comecem hoje mesmo. Ficar no mínimo, gente, no mínimo, todos os dias, 12 horas sem se alimentar. Todos os dias. Então, se vocês jantaram, por exemplo, deixa eu ver que horas são agora. Agora são 15 para as 9. Se vocês jantaram às 8 horas, fiquem até às 8 horas da manhã de manhã sem comer, tá? Pode tomar água, pode tomar shot com limão, perfeito, inclusive, porque ainda vai ajudar o intestino de vocês, vai melhorar o pH do intestino, a gente precisa estar com pH bom para conseguir matar as bactérias aí, as coisas que não prestam, né? Então, ficar 12 horas sem se alimentar, sem colocar comida para dentro, para dar um tempo pro intestino de vocês limpar o que tá ali. Porque imagina, eu gosto de dar o exemplo de limpar a casa. É como se vocês estivessem limpando a casa de vocês, é o intestino trabalhando, tá? O intestino limpando o que tá ali ainda, os restos que tá ali. Então, é como se ele estivesse limpando a casa, passando pano, e alguém chegasse e pisasse de novo e sujasse tudo. Esse alguém é vocês colocando a comida para dentro de novo sem o intestino ter limpado direito a casa. Então, todos os dias, a partir de hoje, todos os dias, 12 horas sem se alimentar. Jantou às 8, tomar café da manhã às 8 da manhã. Jantou às 7, tomar às 7. Jantou às 9, tentar tomar café da manhã às 9. Ai, Dara, mas para mim é difícil. Você já tentou? O que é difícil? Tentem parar, gente. Tentem parar de achar desculpas para não fazer. A gente tem a mania de ficar sempre na zona de conforto, tá? Parem de achar desculpa. Se permitam. Apenas se permitam. Tá, ok. Ó, recebam essa informação assim, ó. Ai, Dara, eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar. Deu? E tentem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Então, primeiro ponto, isso. 12 horas sem se alimentar todos os dias. Além disso, então, para manter o intestino saudável, né, para manter essa barreira firme, a gente precisa mastigar bem os alimentos. Porque o que acontece? O único lugar que a gente mastiga, que a gente tritura o alimento, é na nossa boca, tá, gente? É o único lugar. Se o alimento não chegar bem triturado no nosso estômago, ele não vai ser bem digerido. Consequentemente, esse alimento ele vai chegar em pedaços no nosso intestino. E esses pedaços, eles vão chegar na barreira intestinal, rasgando a barreira intestinal. E o que isso causa?
muitas pessoas a gente tem enzimas na barreira intestinal, enzimas que vão digerir alguns alimentos. Então, assim, ó, por exemplo, a lactase, que é a enzima que digere a lactose, né? A lactase, ela fica na barreira intestinal. Se a gente come, e isso já tem muita associação de pessoas intolerantes à lactose porque não mastigam direito os alimentos, se a gente come alimento, faz uma refeição mal triturada, esse alimento chega na barreira intestinal, rasgando a barreira intestinal, tirando daí as enzimas lactase, tirando daí outras enzimas, prejudicando as velocidades intestinais, aquilo que filtra o que vai entrar. Consequentemente, entra qualquer coisa. Então, gente, mastigar bem os alimentos. Pensem assim, ó. Quando vocês colocarem o alimento na boca, pensem que é o único lugar que vocês vão mastigar. É o único lugar que vocês vão triturar o alimento é na boca. É o único lugar. Quanto menos vocês mastigarem, menos triturado esse alimento vai chegar no intestino, menos vocês vão absorver os nutrientes desse alimento, porque vocês não quebraram as moléculas, vocês não quebraram para o intestino conseguir absorver. É preciso ter uma quebra aí, entendeu? Então, toda vez que vocês comerem um alimento, pensem, antes de engolir, pensem em mastigar muito esse alimento, porque é o único lugar que vocês vão mastigar, tá? Vocês vão facilitar demais o intestino de vocês. Então tá, então ficar 12 horas sem se alimentar, mastigar muito bem os alimentos, muito, muito bem, quebrar cada moléculazinha, jantar antes das 19h30. Eu falei, né, que ficar 12 horas sem se alimentar, mas por que eu falo assim, jantar antes das 19h30? E tentar não comer mais nada depois? Porque, que nem eu falei, o nosso corpo precisa de descanso, né? Só que além disso, gente, o nosso intestino, a gente tem bactérias, conjuntos de bactérias que predominam de dias no nosso intestino e conjuntos que predominam à noite, tá? O nosso corpo, ele foi preparado para receber energia, para receber comida de dia e não à noite. Então vamos tentar, ó, hoje eu não sei se vocês já jantaram ou não, mas tentem essa semana jantar antes das 19h30. Jantar antes das 7h30 da noite e depois não comer mais nada. Nem que, ai, Dara, mas eu tenho a mania de comer uma fruta antes de dormir. Coma essa fruta depois de jantar. Faz o seu jantar normalmente e come essa fruta como sobremesa do jantar, tá? Tentem fazer isso e ficar esse período sem se alimentar, ok? Além disso, então, mais algumas coisinhas para vocês verem o resultado significativo até sexta-feira. Tentem evitar alimentos com glúten, isso, e alimentos com lácteos. Alimentos com lácteos. E lácteos, o que são lácteos? Requeijão, leite, queijos, ricota, né? Tentem evitar esses alimentos. Por quê? São alimentos que acabam inflamando um pouco o nosso intestino. O glúten, primeiro, que o glúten vocês já sabem, né? O glúten, ele é uma proteína, mas ele não é como antigamente. O glúten é totalmente modificado, tá? O trigo é totalmente modificado. Então, por exemplo, assim, ó, na verdade, se a gente consome hoje uma farinha de trigo, essa farinha de trigo ela tem 300% a mais de glúten do que tinha antigamente. O nosso organismo, o nosso intestino, ele não está pronto, ele não foi criado, vamos dizer assim, para absorver tanto glúten, tá? Então, evitem isso essa semana. Façam um teste com vocês, tá? Pensem o que vocês querem. Vocês estão fazendo um teste com vocês mesmas e vocês querem ver o resultado. Vamos ver se isso. Ó, duvidem de mim. Fazem isso. Duvidem de mim. Eu duvido da Dara. Eu vou fazer isso só porque eu tô duvidando que vai dar certo. E façam. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, evitem alimentos que contêm glúten e evitem lácteos, porque os lácteos também acabam inflamando um pouco o nosso intestino. Muitas pessoas não sentem, mas sentem só depois de muito tempo, que aí surge uma doença, alguma coisa. Ai, Daria, mas tu não come lácteos? No meu dia a dia eu evito, eu não como, na verdade. Mas, eventualmente, eu como queijo, como leite, tomo leite,
como creme de leite, como requeijão, eventualmente eu consumo. Por que que o lácteo acaba inflamando o corpo? Porque tem muita caseína e o nosso intestino também não foi preparado para receber tanta quantidade de caseína como contém nos produtos de origem animal, nos lácteos, tá? Então tentem evitar. Assim, ó, o que comer então no lugar do glúten? Gente, aqui no meu canal do YouTube tem várias receitas de pães sem glúten, várias. Vocês podem substituir a farinha de trigo por farinha de aveia, por farinha de arroz, por farinha de linhaça, por farinha de, deixa eu pensar mais o que, quinoa, tá? Dá para substituir por várias outras farinhas, tá? Façam um teste essa semana e depois me contem. Experimentem ficar uma semana fazendo o que eu falei e eu tenho certeza que vocês vão notar. Ah, e sabe outra coisa? Já que eu mandei vocês se medirem antes, meçam a cintura de vocês. Meçam hoje. Vão lá, peguem a fita e vejam quanto vocês têm de centímetros na cintura de vocês. Façam o teste que eu falei para vocês essa semana, fazer o que eu falei, e depois, no final da semana, medem de novo a cintura de vocês. Tenho certeza que vai ter uma mudança aí, tá? Além disso, claro, né, gente? Evitar açúcares. E se for consumir de dia, depois do almoço, até umas 4 horas da tarde, é o melhor horário para consumir alimentos assim, com mais açúcares, com mais gordura, tá? Evitar frituras. Isso, eu nem falo muito isso aqui, porque isso já é claro, né? Já tá todo mundo cansado de saber da área, mas eu sinto muita vontade de comer aquele pudim depois do almoço. Coma! Mas se você consome, se você está acostumado de comer 2 fatias de pudim, passa a comer uma, ok? Consome só uma, ok, continue. Você não vai engordar por causa de uma fatia de pudim, tá? Se puder trocar no lugar do pudim, consumir um chocolate, consumir alguma coisa sem leite, perfeito. Se não, se você gosta muito do pudim, então consome o pudim, mas foque no glúten, foque em não consumir glúten, foque em tomar mais água. No mínimo 2 litros de água por dia. A conta certa de água para a gente tomar por dia, 35 ml, multiplicado pelo peso de vocês. Essa é a conta certa de água que vocês devem tomar por dia. Tá bom? Façam o teste. Não desistam. Vocês não precisam desistir. Não tem motivo para desistir. Coloquem na balança o que vocês querem, como vocês querem estar, tá? Coloquem na balança. Olhem para dentro do corpo de vocês. Para dentro, o que vocês estão causando em vocês. E vai ficar muito mais fácil. E não se culpem se vocês consumirem alguma coisa com glúten, se vocês consumirem alguma coisa com lactose. Não se culpem. Não se culpem se vocês comerem um X, por exemplo, uma pizza na quarta-feira, na terça-feira, na segunda-feira, em algum desses dias. Não se culpem. Apenas aprendam com isso. Será que eu comi? Por que eu comi tanta pizza hoje? Isso eu me questionava muito. Eu me questiono até hoje. Às vezes eu exagero e eu falo pro meu. Eu converso muito com o Rafa sobre isso, né? E eu falo pra ele assim: por que eu comi demais? Por que eu tô sentindo tanta dor de barriga? E aí eu penso: ah, é porque eu sentei pra comer com muita fome. É porque eu comi rápido demais. E aí eu não senti o sinal de saciedade chegando. E quando eu vi, já tinha comido tudo. Entenderam? Se questionem, por que eu fiz o que eu fiz? Vocês sempre vão aprender alguma coisa com os erros de vocês. Sempre, tá? E se vocês decidirem comer um pudim, sentem-se e comem devagar, apreciando cada pedacinho desse pudim, tá? Para não ter que repetir depois para sentir o gosto de novo que vocês não sentiram porque não prestaram atenção. Ok?